Olá, minha gente, eu vou estar passando uma dica para vocês, uma dica que vocês devem fazer antes de fazer a sapata da casa. Essa dica vai servir para você que constrói sem ferro e também para você que constrói com ferro. Por exemplo, quando você for fazer o radier das paredes, você precisa fazer essa dica que eu vou estar passando para vocês. Se vocês não fizer, você que é iniciante aí, você que quer construir sua obra, sua casa, se você não fizer, você pode estar fazendo uma parede, a parede da sua casa, e pode acontecer de haver trinca futuro, certo? O que é trinca futuro? Futuramente pode haver trinca na sua parede. Aí o que acontece? É obrigado você estar reformando a casa, uma pintura que você fez bem feita, vai ter que encher de cimento, lixar para poder pintar de novo. Então, eu já vou passar para vocês essa dica para vocês começar a casa de vocês do zero e a casa ela ficar bem edificada. O que é que a Bíblia diz? A casa que é edificada na rocha vem as águas e não o derruba. E a casa que é edificada na areia, as águas vem o vento e derruba, né? Então, vou estar ensinando para vocês como é que vocês devem fazer para fazer sua casa bem edificada, ou que seja no ferro, ou que seja somente no tijolo. Ó, uma coisa que vocês precisam fazer é isso aqui, ó. Veja que tá aqui essas pedras. Olha, até essas pedras aqui. Você tem que apoiar colocar essas pedras, cada um em seu lugar. E tem que pegar uma marreta e bater bem essas pedras. Você tem que bater bem essas pedras com marreta para que elas venham ficar impactada no alicerce. Porque quando você coloca essas pedras no alicerce, elas ficam somente ali, mas elas não estão, se elas não tiver impactada com o peso da parede, elas vão afundar no fundo do alicerce. Aí elas, com o peso da parede, elas vão baixar e pode haver trinca futuramente na sua parede, ou até mesmo quando você já tiver em andame, ou que seja na hora que você tiver madeirando a casa, ou depois que você cobrir a casa, que a casa pegar mais peso, essas pedras elas podem baixarem com o peso da casa e aí pode haver trinca. Então, o que eu recomendo é que vocês façam o serviço de impactação com marreta, certo? Todo o alicerce, na hora que você sentar o bloco, você tem que impactar. Veja que aqui, ó, eu estou trazendo o tijolo dali. Gente, ó, quando bota o dedo no meio, tira o foco da parede lá, ó, mostra só meu dedo. Quando você sentar o tijolo, no momento que você vier sentando o tijolo, você aproveita e vai impactando as pedras do alicerce. Que aí vai ter uma resistência para que elas não venham afundar na hora do serviço. Quer dizer, para que elas não venham afundar
quando tiver o peso da parede em cima, ó, que tá impactado, ó. Olha, ó. Ela não cede mais, certo? Porque eu uso, ó, marreta para impactar. Veja que a cabeça da marreta tá toda coisada de eu impactar a pedra, certo? Então, o que você deve fazer é impactar as pedras do alicerce. Essas pedras aqui, elas já estão impactadas. Veja que tá aqui a marca da marreta onde eu tava batendo, ó, as pedras, algumas chegaram a quebrar na impactação. Aí quando você vier com a viga, se você for fazer de viga, quando você vier fazer a viga por cima do tijolo, como o tijolo está sentado em riba do alicerce impactado, esse alicerce ele vai aguentar o peso da viga que está em cima do tijolo. Se você for fazer com viga, né? Se você for fazer com viga, com radier, viga é a de cima, radier, melhor dizer, radier. Se você for fazer com radier, que a maioria das pessoas costuma fazer o radier por cima da sapata de tijolo. Outros faz o radier em cima do alicerce. O que é que você deve fazer? Deve impactar a estrutura do alicerce para que o radier passe por cima. Se você for fazer por cima do próprio alicerce, o radier. Como terreno que não é nivelado precisa de fazer o anivelamento de tijolo para poder colocar o radier por cima, mas a impactação do alicerce vai sustentar o peso do bloco, dos tijolos com o radier por cima. Por quê? Porque o radier, se ele for em longa distância com o ferro fino, que muita gente utiliza o ferro fino por cima do radier, tem gente que não usa o ferro muito grosso devido a ser caro. Aí, no meio, costuma o radier ele baixar um pouco, certo? Com o peso das paredes, o radier ele baixa um pouco. Então, o alicerce estando impactado, o alicerce vai receber todo o peso do radier por cima dos tijolos sentados. Se o alicerce não tiver impactado, o que acontece? É que o alicerce ele vai ceder, principalmente na época do inverno. Quando estiver chovendo, o chão começa a amolecer e o alicerce ele afunda, caçando apoio na terra molhada, e acontece de haver trinca por conta do peso que fez o alicerce baixar. Então, o que eu recomendo é que você faça a impactação do alicerce com marreta. Veja que todas as pedras aqui estão quebradas porque está impactada, ó. No momento que eu estava batendo com a marreta, as pedras procuraram descer mais. Portanto, que essas pedras elas estavam mais altas. Na impactação, elas baixaram foi muito. Veja aí, ó. Portanto, que essa parte aqui baixou, que eu tive que botar mais pedras para poder fazer esse nivelamento aqui. Veja que ali tá baixo, porque ali é outro nivelamento que vai receber
dois blocos aqui, ó. Ó, dois blocos deitados, dois tijolos deitados. Vai ser sentado aqui nessa próxima parede que vai daqui para frente. Veja que o bloco já está chegando no alinhamento do nível, certo? Então, se você faz a impactação no alicerce, você tem uma casa mais resistente. Você tem a parede mais resistente. E aí, você pode construir a casa até sem ferro, assim como eu estou construindo. E a parede vai ficar no lugar certo, sem ela baixar quando estiver chovendo. Porque o tempo que a casa cede é na época do inverno, porque amolece o chão. Então, as paredes têm que estar sentadas num alicerce bem impactado, para que não venha acontecer dela ceder e trincar. Ceder não é aquele CD de música que eu tô falando, não, minha gente. Ceder é a terra baixar, o alicerce baixar, a parede baixar, e aí haver trinca na parede. No caso que eu tô fazendo aqui, ela não vai ceder mais, porque o alicerce se encontra todo impactado, para que não venha ceder, para que não venha baixar, melhor dizer, para que não venha baixar com o peso da estrutura do teto, certo? Agora no verão é uma coisa, mas quando chover é outra coisa. Então precisa uma casa bem edificada, ela não cai nem trinca. Então precisa de ela precisa ser feita na rocha, que são essas pedras, mas precisa que essas pedras sejam impactadas, para que ela venha aguentar o sobrecarrego do peso do teto, certo? Foi mais um vídeo passando dica para vocês, espero que tenha ajudado. Quem gostou do vídeo, inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas nessa dica que eu repassei para vocês, certo? Quer fazer uma casa bem feita, com qualidade, faça com segurança, com paciência. Não faça com correria, porque a casa feita com correria, você faz hoje e daqui alguns meses é preciso refazer de novo, por conta da correria, que não sai nada que preste. E é isso aí, valeu.